missioneiras, meu povo, hoje a dica missioneira vai sobre feminicídio. E a primeira coisa que você tem que saber é que esse feminicídio nada mais é que uma qualificadora do crime de homicídio. E não é só porque a vítima é a mulher que incide essa qualificadora do crime de homicídio. Não é só tira da cabeça que sendo vítima mulher já automaticamente incide essa qualificadora. Não vai confundir feminicídio com femicídio. Femicídio é matar mulher. Feminicídio nada mais é do que uma qualificadora do crime de homicídio. E para incidir essa qualificadora, além da vítima ser mulher, o crime tem que ter sido praticado por razões dela ser da condição do sexo feminino, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ou por menosprezo ou discriminação. Então veja que eu tenho aqui, a vítima tem que ser mulher, tem que ser por razões do sexo feminino ou no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher ou por menosprezo ou discriminação. Então, se o sujeito ele matar uma mulher só porque ela é colorada, não incide a qualificadora do feminicídio. Pode incidir qualquer outra qualificadora, como do motivo fútil, por exemplo, mas a qualificadora do feminicídio não incide, porque embora ela seja mulher, não foi praticado esse homicídio em razão dela ser do sexo feminino, mas porque ela era colorada. Agora, se o sujeito praticar o crime de homicídio no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aí muda de figura o cenário. Olha só, quando estiver numa daquelas hipóteses do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, se for praticado dentro da unidade doméstica, considerando um espaço de convívio permanente, ainda que não haja relação de parentesco, vai aqui incidir a qualificadora. Então, imagina o sujeito que mata uma mulher que está hospedada na sua residência há algum tempo. Ele mata a mulher em razão dela ser do sexo feminino e porque ela estava hospedada. Incide a qualificadora do feminicídio. Também se for praticado no âmbito da família. Imagina que o marido ele acaba matando a esposa porque não estava de acordo com uma eventual separação. O pai matando a filha também. Vejam que, nesse caso, caracteriza o crime de um homicídio qualificado por um feminicídio. Considera-se também uma relação por afinidade, né? O genro que mata a sogra porque estava interferindo na relação do casal. Essa mulher interferindo na minha relação com a minha mulher, a sogra interferindo na relação com a minha esposa. Vou matar a sogra. Incide o feminicídio, incide essa qualificadora. Também incide essa qualificadora se for em decorrência de uma relação íntima de afeto, lá do artigo 5º, inciso 3º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Você imagina que o companheiro mata a ex-companheira porque não aceita a separação, o namorado mata a ex-namorada porque não aceita a separação. Incide essa qualificadora do feminicídio, certo? Beleza? Também, se for, ainda que não haja uma relação de violência doméstica e familiar contra a mulher, se for por menosprezo ou discriminação em relação à condição de mulher, também incide essa qualificadora. Imagina que o sujeito ele mata uma mulher porque ela foi escolhida para ser diretora da empresa, ele não aceita ser mandado por uma mulher e mata ela por conta disso. Matou a mulher em razão dela ser do sexo feminino e por menosprezo ou discriminação. Incide a qualificadora, beleza? E a natureza jurídica dessa qualificadora, embora a parte da doutrina considere que seja de natureza subjetiva, o STJ passou a entender que essa qualificadora ela tem natureza objetiva, ela é de natureza objetiva. Significa o quê? Que é possível coexistir a qualificadora do feminicídio também com a qualificadora do motivo fútil, do motivo torpe. É bem possível que o sujeito ele seja acusado de ter praticado o crime de homicídio qualificado com a incidência de duas ou mais qualificadores do feminicídio e também em relação ao motivo fútil e motivo torpe. Também, de outro lado, se o STJ considera que é uma qualificadora objetiva, teoricamente, ela pode coexistir com uma privilegiadora. Imaginem que o sujeito ele flagrou a sua esposa
tendo relação sexual com o amante na sua casa, e ele, dominado pela violenta emoção, acaba pegando uma faca e mata a esposa. Vejam que nesse caso é uma qualificadora objetiva, pelo segundo o STJ. Sendo uma qualificadora objetiva, ela é compatível com a privilegiadora do artigo 121, parágrafo 1º, porque o sujeito matou sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Então, teoricamente, nesse caso, poderia-se falar em homicídio qualificado privilegiado, certo? E mais, o feminicídio, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, o autor do crime pode ser homem ou mulher. Homem é o mais comum, é o que acontece mais na prática, mas a mulher também pode ser autor do feminicídio. Imagina que a companheira mata a parceira por não suportar a separação. Vejam, feminicídio, matou mulher na condição de ser do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar. No sujeito passivo, a vítima é só a mulher. Vejam que lá no artigo 121, parágrafo 2º, o legislador, ele restringiu a condição de mulher. Vejam, a vítima só pode ser mulher. E aí você vai perguntar, professor, e o transexual? O transexual, embora ele tenha feito uma cirurgia de sexo e tenha conseguido obter perante a justiça a alteração no seu registro de nascimento para passar a constar a condição de sexo feminino, esse transexual ele continua biologicamente falando sendo homem. Então a doutrina entende que, embora ele tenha civilmente conseguido obter a condição do sexo feminino, ele biologicamente ainda é um homem, biologicamente falando. Como o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, ele restringiu a condição de mulher, nesse caso não pode ter analogia em malam partem. Então, não incidiria, teoricamente, esta qualificadora sendo a vítima transexual, porque, embora civilmente ele passa a ter a condição de sexo feminino, biologicamente ele continua sendo um homem, ou seja, ele não é mulher biologicamente falando, certo? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos, um abraço sincero bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!